Irmã Maria Luísa, a minha primeira pergunta está em 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 10. E aconteceu que, no dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apoderou de Saul, e ele começou a delirar no meio da casa. Davi tocava com a mão, como nos outros dias, e Saul tinha a lança na mão. Irmã, e complemento com Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 ao 14. Quando alguém for tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado quando é atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Irmã Maria Luísa, gostaria de ter um pouco mais de conhecimento, porque em 1 de Samuel 18 diz que veio um espírito mau da parte de Deus sobre Saul, e em Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Poderia ajudar-me a ter mais conhecimento sobre estes versículos? Obrigada, irmã. Bem, que pergunta difícil, certo? Alguém já tem a resposta? É muito fácil. Mas antes de dar a resposta concreta, vou dar uma ilustração. Por exemplo, está a acontecer uma reunião de juízes. O Supremo Tribunal reúne todos os juízes e eles vão condenar uma pessoa. Essa pessoa que está lá fez algum mal por aí, cometeu muitas maldades, e eles disseram: bem, temos que condená-lo. E uns sugerem prisão, outros pena de morte, outros isto e aquilo. Então, a pessoa passa a ser julgada pelos superiores, por esses juízes superiores. E quando o juiz superior ordena a pena de morte, ou 10 anos de prisão, então sai na notícia: o tribunal ou o juiz supremo determinou que aquela pessoa fosse condenada à pena de morte pelo que fez. Por isso, o tribunal levou-a à pena de morte. Mas o juiz fez isso fisicamente? Ele não fez isso fisicamente, mas deu a ordem, certo? Deu a ordem. Então, outros o levaram, mas aí não se menciona os que fizeram isso, mas sim o autor da ordem. Outro exemplo menos dramático. Um edifício, uma torre, foi construída. Coloca um aviso que diz: este edifício foi construído pelo arquiteto ou pelo engenheiro fulano de tal. Vocês acreditam que o arquiteto colocou um tijolo? Ele não colocou nenhum tijolo. Não sujou as mãos. Só fez os desenhos e mandou os outros. Deveriam ter dito: foram os operários, os trabalhadores, fulano e sultano. Os 200 ou 300 trabalhadores que fizeram este edifício. Mas não, foi o engenheiro tal ou o arquiteto tal. Bem, o mesmo aconteceu aqui. Quando a irmã lê que um espírito maligno da parte de Deus veio e tomou Saul para atormentá-lo, pois esse espírito maligno foi Deus que permitiu, deu permissão ao diabo para ir atormentar o pobre rei Saul. Então Deus permitiu, disse: sim, está bem, vá e atormente-o. Então o diabo foi e atormentou-o. Irmãos, o diabo quer fazer-nos muitos males, quer prejudicar-nos, mas Deus não permite. Mas em alguns casos, se nós somos desobedientes e estamos a falhar com Deus, se não fazemos as coisas de forma correta, o Senhor zanga-se conosco. Mas Deus não vem diretamente castigar-me, mas permite ao diabo que o faça, certo? Ele permite e incita o diabo a vir fazer-me mal e fazer-me sofrer, e o diabo é quem me faz isso, não Deus, mas porque Deus permitiu. É isso. Então, quando Saul diz que vem da parte de Deus, significa que Deus queria castigar Saul por ser teimoso e desobediente. Então ele permitiu ao diabo, ordenou-lhe e disse-lhe: vá lá atormentá-lo, atormente-o algumas vezes. E a Job também aconteceu o mesmo. O Senhor disse ao diabo: vá, toque em Job, mas cuidado com a vida, isso sim, não permito que lhe tire a vida. Faça-lhe mal e verá como Job me ama. Assim Deus mandou. E na outra passagem, em Tiago, que a irmã leu, não foi? Quando diz que Deus não tenta ninguém,
quer dizer que o próprio Deus não pegou no chicote e nos bateu, mas sim o diabo, os demônios, porque Deus permite, dá permissão para que façam esse mal, porque o Senhor também quer repreender-nos. Então, para nos disciplinar, Ele permite que o diabo nos faça mal. É isso. Ficou mais compreensível? Não é verdade que a pergunta era muito fácil? Muito fácil de responder. Também vale a pena mencionar que, às vezes, o diabo faz-nos mal sem consultar Deus e sem lhe pedir permissão. Ele vem fazer-nos todo tipo de males. Então, nós oramos, e qualquer mal que tenhamos, seja uma doença, um acidente, uma perda, falta de trabalho, falta de dinheiro, o que for, nós oramos ao Senhor. E não sabemos se estamos a ser testados porque Deus quer ou é porque o diabo veio por maldade ter comigo. Então eu digo: Senhor, protege-me, perdoa-me, ajuda-me, Senhor, vê a minha vida, vê a minha situação, ajuda-me porque eu não sei se tu permitiste isto para me castigar ou se que o diabo veio por ele. Então o Senhor às vezes diz: o diabo muitas vezes quis prejudicar-te, o diabo muitas vezes até quis tirar a tua vida, mas eu não permiti. Eu não permiti. Então, o que aprendemos? Que às vezes há coisas que o diabo faz por conta própria, vem contra nós e sem que Deus o permita. Então, Deus protege-nos e ajuda-nos. Às vezes, quando somos teimosos, Deus permite que o diabo nos faça algum mal até certo limite. Mas outras vezes o diabo faz o mal por si só. Então, essas duas coisas acontecem.